primeira pergunta que eu tenho para você é: o que é ser comunhão? O que é ser comunidade, igreja e corpo de Cristo? A segunda pergunta é: qual é o significado da comunhão? E a terceira pergunta é: igreja. O que é isso? Nós falamos antes que ser cristão é um processo de ser comunidade e ser comunhão. Agora, é possível viver isso daí sem viver, né, sem ser comunidade, sem ser comunhão com todos os membros, só com alguns que a gente seleciona, porque outros a gente às vezes não gosta muito? É possível isso? Para você entender isso, a gente precisa explorar alguns conceitos antes. Então vem comigo que agora a gente vai chegar nesses conceitos. O significado da comunhão são qualidades relacionais que você tem com as pessoas, entende? Daquela comunidade, daquelas pessoas que estão em volta de você. E essas qualidades de relacionamento, elas geram uma coesão entre as pessoas, ou seja, gera um vínculo da paz. Então, essas qualidades são qualidades de bom convívio. E quais são essas qualidades? Essas qualidades são as qualidades do fruto do Espírito. O amor, bondade, mansidão, domínio próprio e outras. Aí eu tenho uma pergunta para você. Como ser uma única comunidade, uma única comunhão? O que precisa para isso? Eu sei que as qualidades são essas, mas o que precisa para isso? Porque todo mundo quer isso. E eu vou te responder, isso é uma chave ainda. Para você ser uma única comunidade de comunhão, todos daquela comunidade, todos, sem exceção, precisa ter as mesmas crenças e os mesmos valores. Não tem como ter uma crença, o outro outra crença, um valor, o outro valor. Porque tendo isso, você vai gerar muitas brigas. Então, nas comunidades onde tem muito isso, é porque tem muitos pensamentos desses, que é crenças e valores diferentes. Por exemplo, a sociedade hoje vive muito briguenta. Por quê? Por causa que cada um pensa de um jeito, cada um tem uma crença. Então, esse é o segredo fundamental. A outra pergunta que eu tenho para você é o seguinte: qual é a comunidade dos santos salvos em Deus? É o corpo de Cristo. A igreja faz parte desse corpo de Cristo. Então tem uma outra pergunta. Igreja, o que é? Não é aqueles tijolos que você vai lá e senta, aquela alvenaria que tem, né? Não é isso. Igreja não é o templo. Igreja, a palavra igreja mesmo, no significado original, nada mais é do que assembleia, do que uma reunião. Então você pode ter uma igreja na rua, uma igreja na praça, uma igreja na sua casa. E isso é o que importa, porque este é o corpo de Cristo. Então, o corpo completo de Cristo é formado por várias igrejas, por várias reuniões, né? Então, o corpo de Cristo espiritual completo vai desde as pessoas que aceitaram Cristo, desde o início do mundo, até as pessoas que Deus, né, aceitaram Cristo, Deus, desde o início do mundo até o final, até o juízo final. Isso daí, se você vai ver e vai ler, aonde? Em Hebreus 11, 39 a 40. Não existe o corpo da igreja presbiteriana, o corpo de Cristo da igreja batista, o corpo de Cristo da luterana, da lagoinha, da nazarena. Não tem essas coisas. Todos somos um. Perante Deus, todos somos um. Não existe placa de igreja para Deus. Entende? Os membros desse corpo de Cristo, né? Eles têm uma função. A respeito do corpo que eu estou falando, né, e a respeito dessa membresia, né, desses membros no corpo, isso daí está descrito em 1 Coríntios 12, de 12 a 27. E esses membros, né, dessa comunidade onde estão todas as pessoas, eles têm uma função. E a função é uns ajudar os outros para o todo o corpo espiritual de Cristo subir níveis espirituais, ir para frente. Então, resumindo, a comunidade, esse corpo de Cristo, é a própria família de Deus. E nela, dentro dessa família, estão quem? Estão Deus, que é a Trindade, né? O Pai, Filho e Espírito Santo. Estão quem lá dentro? Estão seres celestiais, anjos, arcanjos, querubins, serafins e por aí vai. Então, os santos do céu são os crentes que já querem Cristo e morreram. Elias, Enoque, Moisés, os outros que estão mais recentes, né? Um ano, às vezes, morto, 10 anos, 100 anos, 200 anos, 1000 anos, entende? Mas todos que creram em Deus, que creram em Cristo. Resumindo, tudo isso, essa igreja, esse corpo de Cristo, não é um local para você frequentar, mas é uma família para você pertencer. Entendeu a diferença?
Então, o desejo de Deus, o que Deus deseja muito? Deus anseia que sejamos uma única comunidade, um único corpo. Para quê? Para qual o fim? Para que o mundo todo creia que Deus Pai enviou Jesus Cristo para a Terra para que mudássemos a nós para sermos comunidade. Então, quando você não é comunidade, quando você não é comunhão, você está provando para o mundo e mostrando para ele que Deus Pai falou besteira, Jesus fala besteira, talvez um não tenha enviado o outro na cabeça dessas pessoas. Por quê? Porque tá tudo bagunçado. Inclusive você é a própria bagunça quando não demonstra isso. Não adianta você não viver isso e querer pregar de Cristo, entendeu? É isso que eu estou tentando dizer. Porque a pessoa, tipo assim, os líderes, né? Os liderados, né? As pessoas que seguem outras, elas não veem só o que falam, mas veem muito principalmente nessas pessoas que estão explicando as coisas, a vida dela. Não adianta nada falar uma coisa e ser outra, entendeu? Então, para mostrar que Deus enviou Jesus Cristo, né? Para sermos um, eu vou ler uma passagem para você. Está em João 17, 21 a 23. 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu, né, Jesus falando, e eu deles, né, transmiti a glória que a mim o Senhor me deste, para que sejamos um como nós somos um. Então, o que Jesus está falando? Existe uma glória, e essa glória é a glória da comunhão, que o Deus lá em cima, né, que é o Espírito Santo, Jesus, Deus Pai, eles vivem uma completa e perfeita comunhão, e perfeita comunidade. E essa glória foi dada a Jesus para transmitir para a gente. Por qual que é o motivo? Para nós, junto com eles, né, junto com Jesus, Espírito Santo, Deus, nós sermos treinados, nós modificarmos nesse processo de sermos comunidade e comunhão, para nós nos sincronizarmos com ele em comunidade e comunhão, ou seja, sermos um, entendeu? Vou ler agora o 23. E eu neles, e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, ou seja, a vontade de Deus Pai desde o início, desde a fundação do mundo, e a vontade dele enviando Jesus aqui foi para transmitir o que eles fazem lá em cima, como eles se dão bem através de serem comunidade e comunhão, para a gente replicar isso aqui, através da ajuda deles. Entendeu? É esse seu objetivo final, sua vocação, seu chamado. Então, ser comunidade e comunhão tem a ver com viver uma cultura de caráter e valores de Cristo. Não tem como fugir disso. E é ser o fruto do Espírito. Ou seja, Gálatas 5, 22 a 23 já fala isso, que você tem que produzir, que é ser amor, ser alegria, ser paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas são as qualidades de comunhão. Para a gente imitar o que eles vivem lá em cima em perfeição, essas qualidades. Entendeu? Então, a pergunta é, como eu posso ser tudo isso? E Jesus falou, metanoia, você já deve ter ouvido em algum lugar. Se não ouviu, é mudança de mente. Ou seja, geralmente a gente fala assim, não vou pecar, a gente fica olhando o mundo externo, né? Não vou ver isso, não vou fazer aquilo, não vou falar aquilo. Mas isso não começa lá fora para aqui dentro exatamente. Pode até vir interferências, virem setas e dardos de Satanás. Mas onde vem? Estou até apontando na cabeça, mas o que tem na cabeça? Pensamentos, crenças e valores. É aqui que ele te modifica para você expressar o pecado lá fora. Porque o pecado, quando consumiu lá fora, já está consumido aqui dentro. Você entendeu? Para você executar alguma coisa fora, ou seja, no corpo físico, você já pensou antes há muito tempo sobre aquela coisa e já executou, que já consumou. Então, o que acontece? É aqui que você tem que vigiar, é aqui que você tem que olhar. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Uma pessoa vem e me xinga, briga comigo, e aí começa a vir pensamentos aqui acalorados, né, a respeito da pessoa, e eu vou ficando com raiva dela. Pode acontecer de eu falar uma besteira para ela que vai agredir ela, xingar, pode acontecer de repente eu pegar e sair do lugar batendo o pé, entendeu? Para não conversar ou discutir. Ou seja, tudo começa aqui, porque o pensamento gera emoção e a emoção gera
a parte física fala, às vezes eu saí para não querer ver a pessoa, outros terminam com tapas, entendeu? Então a pergunta é: como ser uma comunidade, como ser uma única unidade com tantas pessoas diferentes, cada um pensando uma coisa? O propósito, o negócio, o foco é unidade, não é uniformidade, não é todo mundo igual. Unidade é propósito, todos querem chegar a subir esses níveis espirituais que eu expliquei no vídeo passado. Para quê? Para chegar no último nível, que é o do amor ágape. Essa é a obrigação de todos, esse é mandamento. O primeiro e segundo mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas, e o próximo por ti mesmo. Que amor que você acha que eu estou falando que é esse? Ou que Jesus falou que é esse? É o amor ágape, é o próprio amor de Jesus, aquele que se dá pelo todo, pelos outros, sem querer receber nada em troca. E esse é o que tem que ser feito. Então, como que a gente faz isso? Não se faz da noite para o dia, a gente faz construindo um predinho, né? De várias camadas, né? Ou seja, de vários níveis, né? De vários andares. E cada andar você vai estar construindo, não é dado. Ai, Deus me dá, me ajude a subir. Claro, ele vai te ajudar a subir, mas quem tem que fazer o papel da subida, da construção é você. Você se auto-mudar, porque ele está dando a direção, está dando o espírito para mostrar onde está errado. Então, eu tenho uma outra pergunta para você. Qual é o propósito de sermos diferentes e ter que viver em comunhão com esses irmãos diferentes? É aprendermos com as diferenças, porque as diferenças geram atritos, entende? Atritos que vêm da liderança da igreja, atritos que vêm dos próprios irmãos da igreja, atritos que vêm da sua família, vêm do cônjuge, vêm dos filhos, vêm dos parentes. É tanto atrito, não é? Mas todos esses atritos, até os dos não crentes, servem para quê? Para esmerilhar você. Para quê? Para você passar por tribulação, passar por problema. E isso é bíblico, está escrito isso, entendeu? E aí ali dentro, você vai ter em Romanos 8, 28, 29 também, vai estar escrito que a gente precisa passar pelas tribulações. Mas de que forma? Passar pelas tribulações, pelas dificuldades, entendendo que não existe tentação, não existe nada maior, né, do que a gente não possa suportar. Deu para entender? Ou seja, toda a tribulação, toda a provação foi dada para a gente poder suportar, para a gente poder passar de que forma? Como Cristo passaria, ou seja, não pecando, porque é aí que você é treinado, entendeu? Esse é o mesmo motivo dos casamentos existirem hoje. Existem na natureza animais que não gostam de relacionar. Vai lá, se casar e vai embora. Deus poderia ter criado a gente assim, ou nem se casar lá, nada, cada um ficar no seu canto? Poderia, mas não fez, fez ao contrário. Por que ele fez ao contrário? Por um único motivo. Para a gente estar junto, se relacionar, porque é no relacionamento que a gente cresce, tem a tribulação, tem o problema, e você tem que olhar como uma oportunidade isso para você crescer. Ou seja, você vai olhar naquela tribulação e você vai ver assim, tá me pegando que eu tenho que ter mais paciência, né? Você vai perceber isso, tá me pegando que eu não posso responder certas coisas para certas pessoas, não é? Você vai ver isso daí. Então é só você olhar e falar assim, como Cristo passaria pela minha tribulação? Aí você vai ver o que você precisa melhorar. É aí que Deus está te chamando. Então, resumindo, a gente viu agora as diferenças entre ser comunhão e ser comunidade. E no próximo vídeo a gente vai ver que isso daí não é uma característica. Hoje eu tenho amor, amanhã não consigo dar amor. Hoje eu tenho paciência, amanhã não tenho paciência. Não deu certo, paciência. Não são qualidades de vai e volta. Não é uma montanha russa, entendeu? De ser... essa qualidade, né, do fruto do Espírito, amor, bondade, mansidão, não são qualidades, esses níveis espirituais de você uma hora dá, outra hora não dá. É o que isso daí? É um estilo de vida. E é isso que a gente vai ver, esse estilo de vida, no próximo nível. Vem comigo.